foi o Bruno Gaspar, e quando ele me desafiou, eu aceitei meio que na hora, assim, mas eu me preocupei um pouco com o que eu falar, em que versículo falar. Daí, o dia todo hoje eu fiquei pensando, só que eu não pensava profundamente, assim. E daí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ler versículos que eu já havia sublinhado na Bíblia, mas só que nenhum deles me chamava atenção, nenhum deles me fazia transmitir o que eu estava pensando em palavras. Foi quando eu comecei a ficar um pouco preocupado e com medo de não conseguir cumprir o desafio, mas daí eu deitei na minha cama, tentei me acalmar um pouco e pedi para Deus me dar uma passagem que seja fácil para mim falar e que seja tranquila, assim. E essa passagem eu vi uma vez de um pastor, uma passagem muito simples, do pastor lá da Bola de Neve da Ilha do Mel, uma vez quando eu fui. E, essa passagem me chamou muita atenção e eu gostei muito dela. E eu vou ler para vocês, ela está em Êxodo 3, de 2 a 4. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de uma espinheira. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse, Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Bem, até aí. E o que me chamou a atenção é que para mim, na minha opinião, naquela época devia ser muito normal espinheiros pegarem fogo pelo clima desértico. Então, aquilo estava na rotina de Moisés, quando ele ia levar as ovelhas para pastar. Então era normal espinheiros pegarem fogo. Porém, naquele dia, chamou a atenção aquele espinheiro, porque ele estava pegando fogo, só que o fogo não consumia o espinheiro. E nisso ele parou, voltou para trás e olhou o que estava acontecendo. E eu acho que nesse parar e olhar para trás foi o que mudou a vida dele, porque ali Deus chamou para o destino dele, o resto da vida dele. E isso acontece muito com a gente, quer dizer, não acontece muito com a gente no meio da nossa rotina, do nosso corre-corre do dia, a gente não para ouvir a Deus. Deus quer falar conosco, mas só que a gente não consegue parar um tempo para ouvir o que Deus tem para falar. A nossa rotina é tão comum, as coisas acontecerem tão rápido e a gente acaba não reservando um tempo para ouvir a Deus. Talvez temos tempos para devocionais, temos tempos para orações, mas para mim, na minha opinião, é difícil ter um tempo que a gente só pare e ouça o que Deus tem para falar. Uma vez um pastor lá da minha igreja, na minha cidade, deu um desafio para a gente de orar 7 minutos, mas orar com palavras 6 minutos e 1 minuto ficar em silêncio, tentar não colocar nada na cabeça para ver se Deus falava conosco. E uma vez eu fiz isso e realmente Deus falou comigo através de uma música que me veio na cabeça e aquilo me tranquilizou naquele momento. E esse é o desafio que eu deixo para vocês, para a gente parar no nosso dia a dia e tentar ouvir a Deus. Fazer que nem Moisés, parar, olhar e voltar atrás. Porque Deus quer falar com a gente e a gente só precisa ouvir a Deus. E é essa palavra que eu tenho para vocês.